Segunda Crônicas, capítulo 13, Deus está conosco, o reinado de Abias. No 18º ano em que Jeroboão reinava sobre as 10 tribos de Israel, eis que Abias começou a reinar em Judá, e reinou por 3 anos. Sua mãe era Macaía, filha de Uriel, de Gibeá. E houve guerra entre Jeroboão e Abias, que ordenou a peleja com 400.000 homens valentes, enquanto que Jeroboão tinha o dobro, 800.000 homens, e todos corajosos também. Aparentemente, as chances de Abias eram poucas, pois ele tinha só a metade de homens, comparado a Jeroboão. Mas ele se colocou sobre o monte de Zemaraim, na montanha de Efraim, e tentou dissuadir Jeroboão de lutar contra eles, pois ele bem sabia que o Senhor Deus de Israel havia dado a Davi a soberania sobre Israel por meio de uma aliança de sal. Ora, por que será que ele usa o sal como referência ao concerto de Davi com o Senhor? Bom, o sal era um agente conservante e simboliza durabilidade, uma descrição, portanto, muito apropriada para a aliança de Davi. Isso tem a ver com o que Jesus nos disse sobre nós sermos o sal da terra. Abias culpava Jeroboão pela divisão do reino de Israel, mas nós temos que nos lembrar que a descendência de Jeroboão foi em grande parte abastecida pela desobediência de Salomão ao concerto e as políticas cruéis, e também que o plano tolo de Roboão de aumentar ainda mais a severidade daqueles abusos de seu pai, tudo que contribuiu e que ajudou a enfurecer os israelitas. Na verdade, não havia inocentes, mas Abias atribuiu os erros de seu pai à sua juventude e inexperiência. A verdade é que, fosse como fosse, cada um com a sua parcela de erro, mas o que ele dizia a Jeroboão era um fato. Realmente, Deus fizera aliança com Davi, e essa verdade seria sempre honrada pelo Senhor. No versículo 9, Abias critica Jeroboão por permitir que qualquer um podia ser sacerdote no reino dele. Bastava oferecer sacrifícios e já era aceito. Só o que ele esquece é que no reino dele isso também estava acontecendo. A declaração de Abias de que Deus estava com eles e que os sacerdotes estavam lá com as trombetas é uma afirmação de que a batalha a ser travada era de Deus, e assim o Senhor deu a eles a vitória, apesar dos seus pecados. Entre as cidades israelitas derrotadas por Judá estava Betei, que era o centro da falsa religião que Jeroboão havia estabelecido no Reino do Sul. Não há detalhes sobre como foi a morte de Jeroboão, mas o verbo ferir demonstra que provavelmente foi uma morte violenta, seja por doença ou por um assassinato. Quando tentamos justificar nossas falhas e as falhas dos outros, alegando que elas aconteceram apenas por imaturidade ou simplicidade de coração, como Abias tentou justificar os erros de seu pai e colocando toda a culpa pela divisão do reino de Israel sobre Jeroboão, temos aqui representada uma atitude típica da nossa natureza humana, que começou lá com Eva, lá no Éden. Não fui eu, foi meu pai, não foi meu filho, não, foi o outro, foi o irmão, foi a irmã e etc. A natureza de Deus fica nitidamente visível em nós quando olhamos para dentro de nós mesmos e assumimos: fui eu, Senhor, eu pequei contra ti, eu pequei contra a tua palavra, minha culpa, minha culpa, minha culpa. Assumir a nossa culpa e entender e aceitar que Jesus a levou sobre ele mesmo é um bom começo para saber que a obra restauradora da cruz começou a produzir seus efeitos em cada um de nós. Assuma seus erros, assuma seus pecados e entre
que Jesus, e aceite e entenda que Jesus já os levou sobre ele, e você então começará a desfrutar o gozo do perdão e da força do amor de Cristo sobre nós. Amém? Amanhã nós prosseguiremos. Um abraço em Cristo Jesus.